Olá, eu estou aqui com o pastor Delton, eu sou o Carlos Trapp, estou com o pastor Delton Pereira, da Igreja Batista Missionária de Porto Alegre, no bairro Jardim Carvalho. Esse aqui é um vídeo bem informal e nós vamos conversando aqui sobre algumas questões de Porto Alegre, depois eu vou falar um pouquinho sobre a situação do nosso país. Mas antes disso eu queria pedir para que você que está assistindo o vídeo se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Então vamos lá, pastor Delton. Ontem eu tive o privilégio de visitar a sua igreja, eu e a Simone, minha esposa, e participamos dos quantos anos mesmo? 15 anos. 15 anos. Então o pastor está nessa igreja que completou ontem 15 anos. É um bairro pouco afastado do centro, a Zona Leste. Zona Leste, não é nada depreciativo, mas um pouco difícil do acesso. Uhum. Mas eu fiquei contente porque é uma igreja plantada num lugar sem um planejamento. Exatamente. As ruas são tudo feitas segundo o pessoal foi morando lá e fizeram as ruas. Então não é algo planejado, mas são pessoas que moram ali. E eu conversei depois com um dos membros, perguntei sobre criminalidade e ele disse o seguinte: já foi difícil e com a vinda da igreja melhorou. Então, pastor, só breves palavras, diga alguma coisa sobre isso, a experiência que você teve ali e a mudança que a igreja trouxe. Uhum. Nós estamos ali um pouco mais, quase 7 anos, né? Nesse período nós temos vivenciado várias coisas e uma delas foi quando nós chegamos, nós tivemos o desafio de liderar uma igreja temerosa, uma igreja amedrontada pelo tráfico de drogas, onde tínhamos toque de recolher, tínhamos que cancelar alguns cultos, impedir alguns períodos de comunhão entre igreja, que nos dificultou aí o acesso. Mas o Senhor nos abençoou, dando a oportunidade da gente ter um acesso maior aos moradores daquele bairro, aonde a gente foi sendo aceito pelo pessoal, pela comunidade. E hoje nós temos aí uma pequena referência, né, não completa, mas a gente tem lutado para que sejamos mais conhecidos ali no bairro. Certo. Você está com quantos membros? Temos 35 membros. 35 membros. Então, eu e a Simone tivemos esse privilégio de participar do culto ontem à noite, no domingo, dia 13, né? Então, foi uma experiência interessante, lógico, um pouco difícil o acesso, porque não tem uma rua específica que vai lá no templo, tem, como se chamaria aquilo lá? Acessos, né? Não, mas não é uma rua, como é que é aquilo? Nós fomos a pé, como é que tem algum nome específico aquilo lá? Não, chama de acesso mesmo, Acesso, é um acesso. tá. São então, becos. Becos, isso. E o mais importante que a pessoa que me contou alguma coisa sobre a igreja disse da importância, né, que a criminalidade diminuiu com a chegada da igreja. Isso me fez lembrar a revista Veja, que eu li há vários anos, já deve talvez uns 15 anos, em que eles fizeram uma reportagem falando das favelas no Rio de Janeiro e a chegada das igrejas. Então, eu vou colocar minhas mãos aqui um pouco mais altas. Então, a reportagem disse que, na medida que as igrejas foram chegando, a criminalidade diminuiu. Então, a importância da igreja. Então, que você que está assistindo o vídeo possa se sentir desafiado a procurar uma igreja cristã, que prega a Bíblia, tem a Bíblia como uma regra de fé e prática, e participar dela, né? Então, o vídeo sempre tem que ter a sua finalidade. Então é importante que a gente tenha essa consciência, e eu dou graças a Deus pela coragem, pela ousadia do pastor Delton, de ter ido nesse local. Ele é um missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e ele teve o privilégio também de participar da formatura de
5 radicais, né? Cinco 5 radicais. radicais. O que que são radicais? São pessoas que se dedicam, eu acho que 1 ano ou 2 Um anos, ano, um 1 ano. ano, aham, tem uma formação, Jovens depois de 18 a isso, 35 anos. 35 anos. E, você pode falar rapidamente o nome da cidade? É, Passo Fundo, Passo Fundo, temos, temos 2 radicais, radicais dois radicais em São Lourenço do Sul e um e em um Novo em Hamburgo. São Leopoldo, bairro Charlau. Isso. Então, é importante isso. E ontem, outro detalhe, quando nós fomos lá na igreja, nós estávamos indo a pé por aquele acesso, eu me lembrei do texto bíblico que fala que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Então, mesmo num lugar um tanto quanto de difícil acesso, como já foi falado, foi destacado, tem uma igreja. As pessoas estão sendo alcançadas, então o evangelho está sendo pregado às criaturas. Então, onde tem uma criatura ou criaturas, deve ser pregado o evangelho, porque a Bíblia dá essa ordem, né, esse imperativo. Então, pastor, muito obrigado aí pela sua atenção. E eu queria falar um pouquinho sobre Porto Alegre ainda rapidamente, nosso tempo está passando aqui, já são 6 minutos, né? Mas Porto Alegre tem 1 milhão e 1.420.000 habitantes. 1.420.000 habitantes. Aqui se destaca o futebol, por exemplo, tem 2 times grandes que têm destaque nacional, é o Grêmio e o Internacional. E o que mais? Tem o luteranismo é forte, tem 2 igrejas luteranas, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e tem a Igreja de Confissão Luterana no Brasil, e tem quantas? 29 igrejas batistas, 28 igrejas batistas da 28 igrejas Convenção batistas. Batista Brasileira. Então, é um número reduzido. Por exemplo, eu moro em Campo Grande, nós temos 825.000 habitantes em Campo Grande e nós temos 90 igrejas batistas. Então, é um número menor, fazendo essa comparação. Agora, outra questão que precisamos destacar também é que nós falamos sobre igrejas já, o espiritismo também é forte ali em Porto Alegre, o índice de suicídios. É bem grande aqui. Então, é mais um desafio para a pregação do Evangelho, né? Então, um pouquinho sobre Porto Alegre. Poderíamos, obviamente, falar muitas coisas ainda mais sobre a cidade. Na zona sul da capital, a gente tem o Centro de Formação de Pai de Santo. Uhum. Então, alguns detalhes sobre a cidade, só constatação de fatos. Mas eu, para terminar o vídeo, eu quero ainda falar um pouquinho sobre a situação do nosso país. Eu sei que as manifestações por causa da eleição continuam e nós devemos orar para que Deus dê sabedoria às pessoas responsáveis, às Forças Armadas, que Deus as ilumine para que elas possam, se necessário, entrar em ação, mas obviamente que o ideal é que haja um entendimento e não chegue ao poder. E as pessoas que assistem meus vídeos sabem que eu não quero alguém que é amigo do alheio à frente da presidência da República. E eu sou contra também por causa das eleições que foram viciadas. Você pode ver um vídeo chamado que trata sobre eleições viciadas. Eu falo sobre isso. Então, para não repetir aqui, você vai dar uma olhadinha. Por que eu não me conformo com essa eleição? Porque vários vícios aconteceram e por isso que essa eleição que aconteceu no segundo turno, e já no primeiro turno também, obviamente, é uma eleição viciada. Tem um vício, então não tem sua validade, é nula. E aí nós temos que estudar e temos que orar e temos que ver também a questão da mídia. Ela tem uma influência muito grande e ela deve se manifestar de uma forma adequada, de modo imparcial, sem parcialidade. Ela tem que ver essa questão dos vícios que aconteceram. Então, que Deus nos ajude a achar uma solução para isso. Nosso país é tão rico, tão forte, uma potência muito grande em extensão, em terras férteis, água e assim por diante. Só nós temos esse problema
desse imbróglio no campo político. Mas que Deus nos dê essa sabedoria e para que nós possamos sair disso. Mas eu quero terminar pedindo para que o pastor Delton ainda dê uma palavra final, mas lembrando para você acessar o meu canal e ver o vídeo que eu citei, e também, né, você pode ver os outros vídeos e pedindo novamente para que você se inscreva, para que você ative as notificações, e você pode também deixar o seu comentário, compartilhar se quiser e curtir. Tá? Então, que Deus nos ajude a sermos bons cidadãos e fazer a vontade de Papai do Céu. Né? E eu passo novamente a palavra ao pastor Delton para uma palavra final. Sim, eu agradeço. Agradeço a Deus pela oportunidade, o privilégio de poder fazer parte desse movimento também. Sim. E agradeço ao pastor por oportunizar essa espaço aqui para a gente poder também compartilhar dos desafios que a gente tem no Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Obrigado. Tá bom. Eu também agradeço, né? Que Deus nos ajude a fazer a vontade dele. Amém.